Primeiramente, né? Meu nome é Fausto. As pessoas me conhecem. Sou luterano de muitos anos, muito tempo. Fui afastado da igreja por um longo período. Hoje, graças a Deus, graças a muitas orações familiares, de amigos, estou aqui. Tenho minha família toda que congrega comigo, minha esposa, Daiane, meus filhos congregam comigo. Minha filha mora longe, mora em outra cidade, mas graças a Deus é uma pessoa que conhece a palavra de Deus. Tenho minha família, Fábio, Gabriel, o Lucas. Amém. Fazem parte da minha família. Tamo junto. Meus irmãos mesmo moram longe. Tenho meu irmão, pastor Flaviano, um abração para ele. Ele e a família dele servem ao Senhor também, glória a Deus. E fico muito feliz de estar caminhando com Cristo hoje. Já passei por altos e baixos, e hoje, graças a Deus, estou aqui, firme e forte, junto com meus irmãos aí, louvando e adorando. Aleluia. Amém, glória a Deus. Faustão, só explica para nós, você nasceu no berço evangélico, como que foi o seu início, né, da sua vida? Assim como eu falo sempre para as pessoas, quero te dar liberdade aqui para você ser expansivo aí. Deixa Deus te usar em nome de Jesus, amém, querido? Aleluia. Amém? Glória a Deus. Minha família mudou pro Conjunto Mr. Thomas. Eu tinha 20 dias de nascido, muito pequeno. E minha mãe conheceu a Dona Maria no início da luterana aqui em Londrina, no Mr. Thomas. E essa Dona Maria, ela era a sogra do pastor Cleudo, que era o pastor na ocasião. Foi o primeiro pastor da luterana em Londrina. E ela convidou minha mãe. Minha mãe sendo já de uma família cristã, somente minha mãe era, meu pai não era. E ela foi convidada para participar do culto aqui. Esse culto era na casa ainda da Dona Maria. E o povo reunia lá, até depois conseguirem um terreno para a igreja. E aí minha família toda começou a servir ao Senhor. Meu pai ocorreu uma dificuldade, que dizem que você não vem pelo amor, você vem pela dor. Meu pai teve um problema na coluna, fez uma cirurgia. E através, eu tenho comigo uma história que ele acabou se convertendo depois dessa dificuldade. Passou apertado, uma dificuldade enorme, que foi uma cirurgia muito arriscada. E hoje, graças a Deus, assim, eu louvo a Deus pela vida dos meus pais. Hoje os dois são falecidos. Só que eu, meus irmãos, a gente conhece a palavra de Deus porque um dia meu pai e minha mãe insistiu nisso. Glória a Deus. E insistiu várias vezes. Quantas vezes minha mãe não me acordava de manhã no domingo? Vamos para a escola dominical. E eu falava, não vou. E ela falava, vai sim, nem se for chorando. E eu louvo o Senhor por isso. Amém, glória a Deus. Amém. E devido a isso, hoje temos uma grande semente. Não vou falar uma sementinha, mas uma grande semente no coração. Glória a Deus. E amém. Devido a isso, estamos aqui até hoje, nesse rumo com Cristo. Amém. Você falou pra gente que por meio dos seus pais você veio pra a igreja, né? Só que nesse inteirinho, né, o que aconteceu assim que, né, você falou que saiu da presença de Deus uma época. O que ocasionou você ter saído da presença de Deus, Fausto? Eu era jovem ainda, adolescente. Eu era jovem ainda, era adolescente. A minha família foi aos poucos se desviando da igreja. Primeiro veio os meus irmãos mais velhos, que foram conhecendo o mundo e foram saindo da igreja. E logo em seguida meus pais também. Teve não sei o que pode ter ocorrido. Como eu era muito adolescente ainda, não entendia muito do assunto. Eu devia ter em torno de uns 12 anos. E meus pais todos saíram da igreja. Todos eles desviaram.
Aí, nisso, decorrer disso, eu e meu irmão, Flaviano, a gente começou a sair escondido para fumar, para tentar conhecer o mundo. E nisso aí, acabamos nos viciando nessa idade já, né, 12, 13 anos, mais ou menos, 14 anos, a gente já começou a fumar, já começou a ter uma relação com o mundo e acabou nos afastando totalmente da igreja. Se afastamos da igreja, nem tanto quanto meu pai, ele ia de vez em quando, minha mãe também ia de vez em quando. Sim, como eles já tinham um conhecimento da palavra do Senhor, então às vezes não conseguiam, às vezes uma hora ou outra eles iam para a igreja, mas meu pai na época jovem ele fumava, meu pai começou a fumar de novo, minha mãe começou a fumar, então aí acabou prejudicando toda a família ficou desvencilhada das palavras do Senhor. E nesse período todo o meu pai faleceu, meu pai acabou falecendo longe de casa. A minha mãe, longe dos caminhos do Senhor, também ele faleceu. Depois, logo em seguida, veio minha mãe também, um tempo depois, alguns anos depois, minha mãe faleceu. Também não estava buscando a presença de Deus. Eu tenho comigo que eles tinham conhecimento grandioso na palavra do Senhor. E acabaram falecendo, então, sem estar na presença de Deus. Mas eu creio comigo que o Senhor conhecia os corações, conhecia a índole deles. E graças a Deus eu acho que Deus tem um bom lugar para eles, né? Porque amém. Pessoas que vão buscando a palavra do Senhor a vida toda, e mesmo eu acho que no último dia ali há um perdão, há um pedido de perdão, né? Eu tenho comigo no último momento ali, eu acho que, né? Glória a Deus por isso. Até mesmo, Faustão, que a gente não pode ser tão religioso a ponto de achar que a salvação só existe dentro da igreja. Queridos, que a gente precisa entender que nós somos a igreja de Cristo, né? Então, o que é vir para a igreja? É a consequência da nossa fé em Cristo Jesus. A gente quer viver em união, a gente quer viver na confraternização dos irmãos, na comunhão. Então, quando nós estamos perto de Cristo, automaticamente a gente tem esse desejo de estar na igreja, de estar comungando com os irmãos. Mas isso não quer dizer que se uma pessoa, né, ela conheceu Cristo e um dia aconteceu que nem o caso da sua mãe, de seu pai que faleceu, estava longe do sistema religioso, não quer dizer que eles estavam longe de Deus, né? Porque quem somos nós para julgar o que estava no coraçãozinho deles, né? Com certeza acredito eu que esse temor que Deus ele traz no nosso coração, o temor do Espírito, o Espírito Santo, queridos, ele cobra a gente todos os dias de estar na presença dele. Então às vezes a pessoa ela está longe do sistema religioso, mas está perto do Senhor, mais perto que às vezes nós que estamos dentro de uma igreja muitas vezes. E eu acredito sim que eles foram para a glória, porque a salvação ela é pela graça, né? A salvação ela é por mediante a fé em Jesus Cristo. Então, a partir do momento que nós cremos que Jesus é o nosso Senhor e nosso Salvador, nós não somos salvos por méritos, mas nós somos salvos pela nossa fé em Cristo Jesus. Ô Fausto, mas tipo assim, às vezes a gente vê muitos pais vindo para a igreja e se afastando, né, da igreja. Qual que é a consequência disso na vida de um filho? É assim, Fábio. No decorrer quando logo o meu pai faleceu, a gente não sentia dificuldade nenhuma, cara. A gente era todo mundo tranquilão, na boa. Nessa época, eu mexia com o negócio de banda secular, tocava no mundo. Tinha lá, né, as minhas festinhas, as baladas, as drogas, bebida. E foi tudo isso acarretando uma coisa atrás da outra. Depois dessa separação da igreja, esse afastamento da família. Por decorrência disso, quando meu pai faleceu em, não me lembro, recordo se a gente foi em 2000 ou 99, acho que foi 2000 mesmo. Logo que meu pai faleceu, eu entrei em depressão.
E às vezes a gente brinca com isso, fala depressão, mas foi depressão daquelas forte. Eu fiquei num período 6 anos. Eu falei uma vez para um amigo, eu chegava a ir para o hospital mais de 7 vezes por dia, por semana. Todos os dias. Todos os dias. Minha mãe trabalhava no HU na época. E ela trabalhava no período da noite. Então uma noite sim, uma noite não, ela trabalhava. A noite que ela estava no HU, eu ia para o HU. A noite que ela não estava, eu ia para o HU. Todos os dias. Pensava que ia morrer e pensava que ia morrer o tempo todo. Não conseguia ficar sozinho em lugar nenhum. E chorava à toa, ficava chorando o tempo todo. E via as coisas, via assombrações, e via as coisas. E esse período foi um período bem difícil. Bem difícil. Aí mexia com, na época eu tinha banda. A gente ia buscar muito coisas do mundo. Nossa banda estava iniciando e molecada jovem coloca umas coisas na cabeça que é fora do normal. Qual que era o estilo da banda? A gente tocava um rock pesado. Tocamos de tudo, mas tocávamos um rock pesado. E nessa vibe que a gente falava, nessa apologia, vamos buscar a força do inimigo. E começamos a ir em encruzilhadas, começamos a ler livros demoníacos. Falei assim, não, a gente quer ser famoso, a gente vai ser uma banda famosa. Os meus amigos tocavam comigo, eles lembram disso. Eles lembram, com certeza. A gente ia em lugares escuros, ficávamos escuros, com várias velas acesas, e pensando que a nossa vida ia mudar, através de um espírito mau que ia baixar ali e ia falar assim, vocês vão ficar ricos. E eu comecei a sofrer nessa mesma época. Eu sofri de depressão. Olha só como que é. Ao mesmo tempo eu estava feliz lá no mundo, às vezes saía com os amigos, mas não adiantava nada. Quando chegava em casa, acabava essa alegria. Um abismo chamava o outro abismo. Acabava, cara. Eu chegava em casa mal, ruim. E eu conversava, nós saía beber, ia conversar com meus amigos. Chegava em casa totalmente transformado. Chegava acabado. Na época de jovem eu tinha esses posters de rock, uns negócios pendurados na minha casa. Eu via alucinações. Negócio sem ter bebido nada, sem ter usado nada de droga, e sempre via as coisas. E isso acabou me acarretando muita dificuldade. Sofri por um período de 6 para 7 anos, tomando remédio. E um belo dia, o telefone na minha casa tocou, casa da minha mãe. Eu estava sozinho em casa. Minha mãe estava trabalhando esse dia. Eu não tinha passado mal ainda. Eu estava sozinho, não tinha ninguém, meus irmãos, no caso eram casados. Tinha o meu irmão Flaviano que morava em casa nessa época. E eu atendi esse telefone. E uma mulher sem se pronunciar, sem falar nada. Ela não quis dizer quem ela era. Simplesmente ela falou para mim: estava orando e esse número do telefone apareceu na minha visão. E Deus mandou te ligar e para te dizer que Jesus te ama e Ele quer transformar a tua vida. Na hora eu zombei. Como eu estava numa perdição muito grande, eu zombei e falei: que conversa é essa? De onde saiu essa mulher? E na hora eu falei assim: que minha mãe passou o telefone para essa mulher me ligar. Eu pensei em mil coisas, mas nunca imaginei. Não tinha esse conhecimento, esse relacionamento com Deus, que Deus é capaz de fazer isso. Aí eu falei: não, essa mulher tá doida. E eu desliguei o telefone. No ato que eu desliguei o telefone, que ela falou mais coisas, não me lembro agora, eu comecei a chorar, mesmo não acreditando. E chorava bastante. Um dia eu saí de casa e saí com uns amigos meus. Eu estava trabalhando esse dia, e saí para fora da cidade. Quando eu cheguei, eu terminei o serviço fora de outra cidade lá. E na viagem vindo embora, a gente veio usando droga.
bebendo bastante, usando muita cocaína. E eu acabei o serviço lá 10 horas da noite. Eu cheguei 5 horas da manhã em casa. Mais ruim. E eu entrei para dentro de casa. Minha mãe viu eu entrando, me viu o estado que eu me encontrava. Eu entrei, deitei na minha cama. Minha mãe tinha acabado de chegar também do serviço, fazia alguns minutos. Ela se ajoelhou e eu via, mas não via. Eu via, só que não entendia. E ela se ajoelhou na cama, no pé da cama, e começou a orar. E eu tenho comigo que ela clamou pela minha vida naquele momento, porque eu estava totalmente drogado. E foi acho que nessa situação, nessa visão que eu tive naquele dia, visão não, algo que tocou meu coração, que começou a me transformar. A partir daqueles dias eu decidi não tocar mais no mundo, não tocar mais no mundo secular. Eu coloquei no meu coração que a partir daquele momento, se eu fosse tocar, ia só tocar somente se fosse para Deus, na igreja. E me afirmei nessa minha palavra. Alguns amigos meus ficaram de cara fechada comigo, não falam comigo, não sei, até hoje alguns a gente não tem mais relação não tem relação mais com vários amigos que eu tinha na época. E parei com tudo. Parei de sair, parei de curtir, parei de festar. Só que ainda bebia ainda de vez em quando, que vinha na igreja, mas mesmo assim bebia um pouquinho. Aí começou aqueles altos e baixos, né? Ficava um pouco na igreja, um pouco no mundo. Um pouco na igreja, um pouco no mundo. E é o verdadeiro em cima do muro, né? Que nem Apocalipse diz que vomitateei na minha boca aquele que é morno. Então assim, eu ficava nesse zigue-zague, indo para a igreja, não ia, não ia. Até quando Deus colocou na minha vida, começou, nessa época ainda eu tomava remédio da depressão, da ansiedade. E logo em seguida eu conheci a minha esposa Daiane, que a gente começou a ter um relacionamento. E ela já era da luterana, e ela orava e ela dizia para mim: vou orar para Deus tirar esse remédio de você. Nessa época eu parei de beber, não bebia mais, parei de beber, influência da minha esposa. Glória a Deus. Aí, só que tomava remédio ainda. E ela falava: não, você vai parar de tomar, Deus vai te libertar. Deus vai te libertar. E ela colocou isso, convicta com isso. E ela orava, ela buscava. E graças a Deus, naquela ocasião, naquela época, eu parei de realmente tomar remédio. Fui no meu médico naqueles tempos que eu parei de tomar remédio. Falei para ele que tinha parado de tomar remédio. Ele me chamou de louco. Você está ficando louco, você não pode parar. Eu falei: mas eu estou bem. Ele falou assim: ó, você pode ter 3 recaídas. Se você chegar a ter 3 recaídas, você não consegue se libertar mais, nunca mais disso. Um pouco conhecimento que tinha, eu repreendi aquele momento. Falei: Senhor, eu repreendo em nome de Jesus. Não. Amém. É isso aí. Não vou levar isso para mim, para a vida toda. Eu não quero levar isso para minha vida toda. E falei para ele, falei: não quero, não vou tomar. Ele falou: não, te passo outro mais fraco. Eu falei: não precisa, não vou tomar. E graças a Deus hoje, louvado seja o Senhor, tem um bom tempo que eu não sinto nada diferente. Só Jesus para libertar. Não sinto nada, não tenho nada, glória a Deus. Eu louvo ao Senhor, exalto ao nome de Deus, porque hoje minha vida está liberta. Não sinto nada de ansiedade. Tenho uns probleminhas de pressão alta devido a esse venho como familiar já. Meus pais tinham pressão alta, e depois que eu parei de tomar remédio da ansiedade, deu uma alterada em pressões arteriais. Aí eu tive que continuar tomando remédio de pressão. Mas louvo ao Senhor, porque essa depressão, esse é algo do inimigo mesmo. É algo que o inimigo põe na sua cabeça, que ele vincula isso para você. E você, se não for Deus,
se não for buscar a presença de Jesus, você não se liberta. E hoje louvo ao Senhor porque não tenho mais sintomas nenhum. Graças a Deus. Glória a Deus. A depressão, ela é um sentido de algo, né, de um vazio existencial, né? São várias situações que vai ocasionando. Às vezes a gente fala assim, mas a pessoa está depressiva. Mas para ela chegar, acho que na situação da depressão, ela já passou por várias coisas, né? Várias situações. E aquilo vai acumulando até chegar um momento que a bomba explode, né? Eu louvo a Deus. Às vezes você que está aí nos acompanhando está passando esse momento de depressão, queridos. E às vezes você está afundado nos remédios. A gente não está fazendo uma apologia para você abandonar o remédio, até mesmo porque isso seria um crime da nossa parte, né? Porque você está sendo medicado por um profissional que foi, né? Ele se profissionalizou de uma forma lícita. Mas, queridos, algo que tem que ficar muito bem claro aqui: se não for Jesus na nossa vida, droga, bebida, prostituição, adultério, vida promíscua, né, imoralidade sexual e todos os outros tipos de situações, a depressão e outras coisas mais, se não for Jesus, não tem condição. Eu lembro que o Fausto, você fumava, né, quando você voltou para Jesus. E deixar você falar aí. Deixa você. Fumava e fumava bastante, né, cara? Nossa. Eu louvo ao Senhor pela vida do pastor Antônio, pastor José, pastor Antônio, que me deu muita força. Na época eu fumava, comecei a vir para a igreja. E vindo na igreja, tá? Vindo na igreja. Só para você saber. E meu pastor chamava eu para tocar, eu falava, não, tô fumando. E ele falava, não, filho, não desiste. E várias vezes ele bateu o pé, não desiste. E várias vezes ele bateu o pé, cara. E eu sei das histórias que ele foi muito apredejado por isso. Eu louvo o Senhor por ele ter insistido. Que no começo quem pensava que era um erro, né, cara? Eu vim num culto numa noite. A gente tinha uma campanha chamada Quebrando Maldições. E eu vim para a igreja nesse dia. Não vim, minto, né? Não minto. Ou mito. Eu tava, nessa semana eu tava muito convicto que eu ia parar de fumar. E o presbítero Roberto me ligou, falou, Fausto, você vai tocar? Eu falei, não. Por quê? Eu falei, porque eu não vou. E ele insistiu, você vai tocar? Eu falei, não, Roberto, me desculpe, mas eu não vou tocar. Aí ele falou assim, não, mas eu vou precisar de músico, se você não tocar. Eu falei, Roberto, você sabe minha dificuldade, você sabe que eu fumo ainda, e se eu não parar com isso, eu não vou tocar mais. E então era assim, 3 dias de campanha lá em cima, 3 dias aqui embaixo, 4 dias aqui embaixo. No primeiro dia eu não vim, no segundo dia eu não vim, no terceiro dia eu não vim. Quando foi no 4º dia, minha esposa falou pra mim, você vai, senão nem se for amarrado. E eu bati. Eita, mulher santa. E eu falei, não vou, porque se eu chegar lá, eles vão pedir pra me tocar e eu não quero tocar desse jeito. E ela falou, não quero saber não, você vai sim, que eu vou e você não vai ficar em casa não. Eu falei, vamos então. Aí a gente veio aquele dia. Eu sentei num cantinho da igreja e comecei a orar, Fábio. E orar de verdade, cara. Eu lembro desse dia, hein? Existe a oração, mas existe a orar de verdade, cara. Se eu orava, eu chorava. Acho que o povo olhava pra mim naquele cantinho chorando daquele jeito e falava assim, tá pagando todos os pecados dele. E eu chorava, cara. Eu levantava, eu erguia minhas mãos, eu voltava pro chão de novo. E cara, foi acho que o dia que eu mais chorei dentro da igreja foi aquele dia, cara. A pregação nem tava me influenciando lá, porque eu nem tava ouvindo, porque eu só tava chorando, eu nem tava escutando direito o que o pastor tava pregando, cara, mas eu chorava. Eu saí da igreja aquela noite e falei pra minha esposa, igual as 15 mil vezes que eu falei pra ela, eu falei assim, parei de fumar. Glória a Deus. Amassei o meu maço de cigarro que andava no bolso da minha camisa, na calça, e joguei o maço fora. E naquele momento ali, minha esposa falou, de novo, mais uma vez, você jogou seu maço fora.
E eu falei, não, dessa vez é sério, parei mesmo. Glória a Deus. E fiquei sem fumar aquela noite toda. Fui trabalhar de manhã, cheguei para trabalhar. Um amigo meu falou assim pra mim, eu trabalhava com um carro, ele falou assim, deixei um cigarro pra você lá, Faustão. Sempre tem esses amigão, hein? E eu falei, fiquei meio sem graça de jogar o cigarro perto dele, devolver pra ele. Eu peguei, coloquei o cigarro dentro do porta-luva e fiquei com o cigarro ali. Quando foi na hora do almoço, eu tomei um café, logo depois do almoço, e me bateu aquela vontade de fumar. Eu falei, vou fumar. Nisso aí eu saí da empresa que eu trabalhava, estava indo em direção na Benjamin Constante. E quando eu senti que dei o primeiro trago no cigarro, eu engasguei. E engasguei. E aquela engasgada que você tinha que sair lágrima do olho. E eu engasgava e eu não conseguia voltar a respirar. Eu parei o carro no meio da rua, na Benjamin Constante. E com o cigarro na mão, o cigarro parado na mão, e não jogava o cigarro fora, né, cara? Isso que era incrível. Eu desci do carro desesperado e não conseguia respirar. E chovendo, que estava chovendo aquele dia. E eu desci do carro correndo e eu joguei o cigarro fora. Eu arremessei bem longe de mim o cigarro. Quando eu arremessei o cigarro, os outros falaram assim, mas é coincidência. Pode ser coincidência, mas é uma grande coincidência. Porque eu tinha prometido para Deus que eu não ia fumar mais. Eu tinha consagrado aquele momento para Deus. Toda a minha vida, eu falei, Senhor, toda a minha vida é tua, Pai. Eu quero louvar o Senhor de todo o meu coração. E aí o que aconteceu? Aí eu vou de novo pro cigarro. Aí o Senhor falou assim, você quer fumar? Então pera lá que eu vou te mostrar. Aí depois, logo que eu joguei o cigarro fora, minha respiração voltou ao normal. Glória a Deus. E a partir desse momento, desse dia, eu falei, cara, nunca mais. Amém. Glória a Deus. Glória Hoje a Deus. tá indo vai fazer 7 anos que eu não fumo mais. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. E é muito bom ficar sem fumar, cara. É muito bom. É muito bom. Você sente, você respira, você sente a comida bem. Você respira bem. Você não precisa nem estar com corona, cara. Se fuma demais, você já não sente o paladar direito. Verdade. Os outros falam, coronavírus não sente paladar. Aí o cara não tá sentindo paladar, o cara está com corona. Não, ele fuma, por isso que ele não sente direito o paladar. É verdade. Mas glória a Deus que hoje não fumo, não bebo e tenho minha vida com Cristo como rocha. Amém, glória a Deus. A gente deu uma puladinha aqui porque, na verdade, achei importante falar sobre essa questão, porque tem muita gente que ela fala assim, eu vou parar com as minhas coisas erradas para depois vir para a igreja, né? Então as pessoas têm uma atitude errada. Querido, você que tem vontade de vir para a igreja, você que tem vontade de participar, você precisa dar um passo de fé. Você simplesmente precisa ser ousado. Vim ver o milagre pela fé, onde foi pregado sobre isso. A gente precisa primeiro exercer a fé para depois ver o milagre. Às vezes a gente quer ver o milagre para depois exercer a fé. Está errado. Diante de Deus é o contrário. Primeiro a gente exerce a fé para depois contemplar o milagre. Ô Fausto, a gente deu uma puladinha aqui, cara, mas só para a gente fechar e depois fazer a finalização. Como que foi a sua vinda para Jesus? Fala aí que eu acho bem bacana essa parte aí. Legal. A gente tem uns meninos ali que estão com a gente aqui, estão ansiosos ali. Mas assim, na época, né, que eu tava indo pra igreja, tava meio indo, meio não vindo, e eu tinha o meu amigo, meu irmão, que a gente virou muito amigo, irmão, devido às nossas esposas. Gente boa esse cara. Ser irmã. Então a gente acabou tendo um vínculo muito grande, uma amizade muito grande. Sempre onde o Fabinho ia, eu estava atrás. Sempre eu ia, o Fabinho estava atrás. A gente jogava bola junto, a gente andava junto. E era um cara que falava pra mim que não gostava de crente. Chateava, hein? Então por isso mesmo que a gente saía junto, ia jogar bola. Às vezes estava escondido bebendo em algum lugar, a Fabinha aparecia, vamos para todo lugar. E assim, a gente acabou tendo uma amizade muito grande como irmão. Nem tanto que eu acho engraçado que eu chamo ele sempre de irmão. E um dia eu
trabalhava de plantão, quase todo domingo eu estava de plantão. Os domingos que eu não estava de plantão, eu não vinha para a igreja, eu ia jogar bola. Então assim, já até sabia. Ia dando 7 horas da noite, eu corria na casa do Fabinho. Antes de me ameaçar dar horário de ir da igreja, eu já saía correndo de casa. Antes de minha mulher falar para ir para a igreja, eu falava que eu vou sair correndo. Eu ia correndo no Fabinho, ou o Fabinho passava em casa, buzinava e nós ia jogar bola. Verdade. Todo domingo era a mesma coisa. E eu fiquei de plantão nessa época, estava meio apertado lá o serviço, e eu acabei ficando plantão alguns domingos seguidos. E acabei não vendo o Fabinho nesse período. Não tive nenhum contato com ele. E chegou no domingo, eu estava de folga, eu desci na casa do Fábio. Ele morava de fundo quase da minha casa, aí na rua da outra rua. Eu desci na casa dele, chamei ele, gritei. O carro dele estava parado lá na frente da casa dele. Eu imaginei, ele está em casa, né, meu? Eu gritei, Fábio, jogar bola. Aí a Vanessa falou assim, o Fábio tá tomando banho. A esposa dele falou, tá tomando banho. Eu falei assim, mas vai tomar banho para jogar bola? Ela falou, não, ele vai para a igreja. Eita glória. Eu me assustei naquele momento, cara. Eu levei um impacto, eu fui impactado naquele momento. Aquele momento eu acho que nem tanto eu vi na igreja aqui, mas naquele momento eu fui totalmente impactado. Eu falei, caramba, cara, o cara foi para a igreja. Não, peraí que eu vou lá. Lá ver se ele vai mesmo. E nisso aí eu falei isso pra Vanessa, assim, eu falei, não, eu saí correndo pra cá. Eu falei, tá bom. E saí correndo pra casa, eu cheguei em casa correndo. Minha esposa falou, o que tá acontecendo? Eu falei, não, vou tomar banho, você vai pra igreja? Ela falou, eu vou. Eu falei assim, peraí que eu vou tomar banho também, eu vou. Ela não entendeu nada. Eita, ela falou assim, o que aconteceu? Eu falei assim, não, o Fabinho vai na igreja, eu vou lá ver se é verdade. Eita Jesus. E glória a Deus que... Senhor é lindo, Senhor. Aquele Tomé, né? Curioso. E eu fui curioso de chegar a ver meu irmão aqui, Fabinho com aquela camisa apertada, aquele tenisão grandão no pé, com a calça lá arriada na canela quase. Tinha esse barrigão não, tá? Daqui e eu falo assim, quem fala que esse cara ia pra igreja? Eu vim, cara, e glória a Deus, estamos aqui junto. Glória a Deus. E nos afirmamos junto, íamos pra mata junto, buscávamos junto, louvava junto, evangelizava junto, Evangelismo. E sempre a gente estava junto, estudamos numa época um pouco de teologia, eu fiz menos, ele fez mais, e a gente sempre estava junto ali, andando, e louvado e exaltado ao Senhor, porque estamos juntos ainda. Amém. Alguns anos depois. Louvado seja o Senhor. Meio gordinho, mas estamos juntos. A gente vem para Jesus, aí você para de beber, né, para de fumar, para de usar droga, para de viver nas noitadas, e aí a gente cria uma saliência aqui, né, cara? Isso é saliência, mas glória a Deus por isso. Faustão, só para a gente finalizar, né? Hoje você está na igreja com a família, os filhos, graças a Deus, né? Louvado seja o Senhor. E queria te dar essa oportunidade agora para você fazer um apelo para aquelas pessoas que estão, né, pensando em vir para a igreja ou se desviou dos caminhos do Senhor. Amém? Fica à vontade. Glória a Deus. Em Atos dos Apóstolos, na Bíblia, tem uma parte, não me recordo certinho, se é no capítulo 9. Pedro vai até Cesareia e vai lá falar da palavra de Deus para as pessoas que não eram judeus, os não judeus. Quando ele chegou, ele deparou com um monte de pessoas sedentas por Deus, famintas por Deus. Às vezes a gente pensamos que, como você falou, que Deus é Deus para aquelas pessoas que estão somente na igreja. Não, Deus é para todos. Amém. Todos que precisam, todos que necessitam. Se buscar a palavra de Deus verdadeiramente, de todo o coração, o Senhor faz a diferença na vida dela. Amém. Queria convidar você, queria entregar a você uma palavra de Deus. Em nome de Jesus. Queria dizer para você que Deus pode transformar a tua vida. Deus pode fazer morada. Deus pode transformar pessoas, caráter, como eu já disse na ministração do louvor. Ele é capaz de mudar. Em nome de Jesus. Igual um dia mudou a minha vida, mudou a vida do Fábio. Aleluia. Mudou a vida do amigos nossos que estão hoje
na presença do Senhor, porque se você não dá o primeiro passo, se você não dá tiver a primeira atitude de buscar a presença de Deus, de estar na presença de Deus, você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Então eu queria convidar você. Eu não estou dizendo para você que você tem que vir na Luterana Livre. Não, eu não estou dizendo para você que você tem que, aleluia, Jesus, que seguir mas somente a placa. Você tem que seguir o reino de Deus, tem que buscar o reino do Senhor. Aleluia, e somente Jesus. Deus, Jesus Cristo, Ele pode mudar a sua vida. Amém. Então eu queria convidar você que um dia sentiu a presença de Deus no teu coração, ou que está sentindo no teu coração, busca a palavra de Deus. Glória a Deus. Busca um momento na presença do Senhor. Vá na igreja mais próxima da tua casa. Amém. Cara, igreja tem para todo lado, Fábio. Todo lado. Busca uma igreja que fale do Senhor, que fale do reino de Deus. Busca uma igreja que tem um caráter de Deus ali vinculado naquele lugar. Aleluia. Se você for atrás de Deus, se você abrir o teu coração para Deus, a palavra diz que quando você abrir a porta do teu coração, Ele vai fazer morada em tua vida. Aleluia, então, Jesus. queria convidar você que fosse buscar a presença de Deus. Não importa o lugar, não importa a circunstância. Vá do jeito que você está. Se você é viciado, se você é viciado em drogas, se você é viciado em bebida, não importa. Se você tem adultério, se você já cometeu, não importa. Busque a presença de Deus, porque somente Ele pode libertar você de tudo isso. Glórias a Deus. Entregue ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Queria fazer uma oração aqui. Em situação de depressão, causa na justiça, quero pôr diante de Deus a sua vida. Você que neste momento se encontra impossibilitado de várias coisas, às vezes impedido de caminhar, impedido de desenvolver financeiramente, espiritualmente, fisicamente, nós queremos repreender todo mal. Todo mal saia em retirada em nome de Jesus. Pela autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo, está repreendido todo o espírito de morte, todo o espírito da depressão, todo o espírito maldito que existir nesta vida, neste momento, nós repreendemos em nome do Senhor Jesus. Papai, queremos agradecer ao Senhor por este momento, agradecer ao Senhor pela vida de cada um que aqui está, agradecer ao Senhor pela vida das pessoas que nos acompanharam, que o Senhor possa estar com eles em nome do Senhor Jesus, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e que o amor de Deus e o Pai, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com as nossas vidas e com a sua vida que está aí nos acompanhando hoje, todos os dias, e todos dizem amém, amém. Muito obrigado, que Deus te abençoe.